E se uma das santas mais queridas da história, na verdade, não for quem a gente sempre achou que fosse? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na história perdida de Santa Marina. É uma jornada de sacrifício, de uma identidade secreta que pode mudar tudo o que se conhece sobre essa lenda. Olha só, essa citação aqui é o ponto central de todo o mistério. O que ela sugere, que a história oficial, sabe, aquela que foi passada de geração em geração, talvez tenha sido distorcida, que no fim das contas algumas reminiscências confusas e obscuras acabaram escondendo a verdade sobre um sacrifício que foi sublime. Então, para a gente conseguir desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a lenda do jeito que ela é contada hoje, sabe? Aquela história de fé e sacrifício que cativou milhões de pessoas por séculos. Então a lenda é assim. Nos apresentam a Marina, uma jovem com uma fé assim inabalável. Para poder se dedicar a Deus junto com o pai, ela toma uma decisão super radical. Se disfarça de homem e vai viver como um monge. Só que a devoção dela é colocada à prova, e de um jeito terrível, quando ela é acusada de um crime que ela não cometeu. E aí, num ato de humildade que é difícil até de imaginar, ela aceita a culpa em silêncio. E o mais chocante de tudo, a verdade sobre quem ela realmente era só vem à tona depois da sua morte. Mas e se essa lenda, por mais comovente que seja, não for a história completa? E se ela for só um eco? Sabe, um pedacinho de uma tragédia da vida real, uma história muito mais antiga e bem mais complexa? Bom, nossa busca por respostas nos leva a uma fonte que fala sobre um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício. Essa fonte sugere que a história de uma mulher real, uma heroína, sobreviveu ao tempo, mas foi distorcida. Foi recontada ao longo dos séculos e preservada de um jeito meio confuso pela própria igreja. E é exatamente aqui que o mistério fica ainda maior. A pergunta que vai guiar a gente nessa busca é: será que a lenda de Santa Marina é na verdade a história de outra mulher? Uma jovem nobre romana chamada Célia, cuja vida real, espelha a lenda de um jeito impressionante. Então vamos fazer uma viagem no tempo. A gente vai lá para Roma do século II. Bem longe dos mosteiros do deserto, a nossa história começa no coração do império com uma jovem nobre chamada Célia. Célia não era nenhuma reclusa, viu? Ela vivia a fé dela ali no meio daquela sociedade romana vibrante e muitas vezes perigosa. Ela era conhecida não por fazer milagres, mas pela sua bondade, por uma devoção que a diferenciava de todo mundo. Era, como dizem, um verdadeiro lírio que nasceu em meio às paixões do mundo. Mas um único evento, uma única palavra, está prestes a destruir o mundo dela, a calúnia. E olha, não é só uma mentira, é uma arma projetada para aniquilar a reputação de alguém. E no caso da Célia, a vida inteira dela. A tragédia acontece numa velocidade, cruel. Uma mentira sussurrada que nasceu do ciúme envenena a cabeça do pai dela. E naquela cultura obcecada pela honra, uma acusação dessas era basicamente uma sentença de morte social. Ele a expulsa. E assim, num piscar de olhos, Célia perde a casa, a família, o nome. Ela é forçada a ir para um exílio solitário, sem ter nada, a não ser a fé que a sustentava. Mesmo sem ter mais nada, Célia não entra em desespero. Ela toma uma decisão que vai mudar o destino dela e que, sem ela nem imaginar, vai ecoar através dos séculos, dando origem a uma lenda. A transformação dela é impressionante. De uma nobre romana que caiu em desgraça, ela se reinventa como um irmão marinho, um monge humilde. E por anos, a vida dela é um modelo de virtude, e ela ganha a admiração de todo mundo ao redor. Mas o destino, ou talvez um teste de fé, ainda não tinha acabado. A tragédia a encontra de novo, com outra acusação falsa. Só que dessa vez uma acusação que era fisicamente impossível. Pensa só, a acusação é devastadora e, ao mesmo tempo, irônica, absurda. Acusam ele, o irmão Marinho, de ser pai de uma criança. Ela poderia provar que era inocente muito facilmente, mas a que custo? Revelar a verdade significaria expor seu segredo mais profundo, a identidade que a manteve segura por tanto tempo. Ela se vê então presa num dilema impossível. E é nesse momento, diante de uma injustiça esmagadora, que a gente vê a verdadeira força dela. Ela escolhe o silêncio. Ela aceita a humilhação pública, a punição injusta, tudo para proteger aquele santuário que ela construiu para sua fé. É um ato de autossacrifício que é quase incompreensível. Essa citação nos dá a chave para entender a alma dela. Para Célia, o martírio não era uma morte rápida, sabe?
O verdadeiro sacrifício, o mais elevado, era viver cada dia em abnegação, suportando o peso de uma mentira em silêncio, e com isso transformando a própria vida numa oração contínua. Depois que o irmão Marinho morreu, na hora em que os monges preparavam o corpo para o sepultamento, eles fizeram uma descoberta, uma descoberta absolutamente espantosa. Tenta imaginar a cena. O choque. E logo depois, uma onda de vergonha avassaladora. O pecador que eles tinham condenado, o monge que eles humilharam, era na verdade uma mulher de uma fé inabalável. A virtude dela, que eles não conseguiram enxergar em vida, agora estava ali, na frente deles, na morte. O julgamento que eles fizeram virou pó, e no lugar ficou só um arrependimento profundo e eterno. E aí, quando a gente coloca as duas histórias lado a lado, a conexão ela se torna inegável. Olha só os paralelos. O nome, Irmão Marinho. A acusação falsa de paternidade. A aceitação da punição em silêncio. A revelação chocante depois da morte. Os detalhes são praticamente idênticos. A única grande diferença, a motivação. A história de Célia, que nasceu da necessidade, da sobrevivência, parece ter sido a semente real que, séculos depois, floresceu e se tornou a lenda de vocação de Santa Marina. No fim das contas, a história de Célia nos força a fazer uma pergunta um tanto desconfortável. Quantas outras histórias reais de sacrifícios femininos sublimes foram reescritas, reformuladas ou simplesmente esquecidas pela história, que foi contada na sua maior parte por homens? Por trás das lendas que a gente celebra hoje, quantos sacrifícios anônimos, quantas vidas de fé silenciosa continuam lá, escondidas nas sombras, só esperando para um dia serem descobertas?